Mas eu queria nessa noite compartilhar com você uma palavra que Deus colocou em meu coração nas madrugadas. E numa dessas madrugadas o Senhor me deu essa palavra e eu quero dividir com você. O nosso tema do ano 2026, ano da mudança. Coloca aqui para nós o tema do ano. E esse é um assunto que está no meu coração, borbulhando já tem meses, né? E uma coisa que Deus muito seriamente colocou no meu coração, que a mudança que está acontecendo, ou que vai acontecer, ela vai ser em duas dimensões. Aquela mudança que você reconhece que precisa mudar na sua vida, né? Eu quero até usar uma frase que o Diogo usou aqui no culto. Ele disse assim, que não basta só melhorar, você tem que mudar, né? E é verdade, né? Nós precisamos mudar. Então há mudanças que você precisa fazer na sua vida, né? Você sabe que mudanças precisa fazer. Há pessoas que querem ter uma vida financeira melhor, por exemplo, e sabe que precisa voltar para o banco da escola, precisa voltar a fazer uma pós-graduação, fazer um curso técnico, fazer um mestrado e tal. Eu estava assim, não quero me auto-exaltar, não sou uma pessoa soberba, pelo menos eu acho que não sou. Surgiu uma oportunidade de fazer um curso hoje. Eu falei, Deus, estou me aposentando, fazer curso nessa hora do campeonato. Mas é um assunto interessante. O curso é sobre motores híbridos e elétricos. O que tem a ver com o que eu faço? Nada a ver com o que eu faço, né? Eu trabalho com números, trabalho com gráficos, trabalho com relatórios, trabalho com auditoria, com contabilidade, com direito, mas nunca essa área. E um curso assim de 21 horas, sabe, ficou piscando para mim assim na tela do computador. Eu não vou fazer. Acabei que entrei, me matriculei, o curso é de grátis. E hoje eu fiz a primeira aula, tem mais 2 aulas para fazer. Eu fiquei, meu Deus, que eu aprendi, irmãos, que oportunidade não bate 2 vezes. Guarde isso. Oportunidade é uma vez só. E quando chega, você tem que estar pronto para ela. E a mudança é isso. Se a gente continuar fazendo do mesmo jeito, você vai ter os mesmos resultados. Então você tem que mudar. Então não adianta a gente ficar pedindo a Deus para Deus fazer alguma coisa, se a gente continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Se você não orar mais, se você não buscar mais, se você não se consagrar mais, se você não se envolver mais com a obra de Deus do que você fazia antes, a sua vida vai ser a mesma coisa do que foi os anos anteriores. Então tem uma mudança que é você que vai provocar, é você que vai fazê-la, mas é uma mudança que Deus irá fazer. É a segunda lado da moeda. Independente de você querer ou não, Deus vai fazer mudança. Eu me lembro de Deus falando com Davi. Davi, escolhe. O que eu vou fazer com você? Ficar fugindo dos seus inimigos? Uma peste? E tal. Davi escolheu a peste, né? O menos pior, né? Deus, ele tem um jeito de ele fazer as coisas. Cada um de nós carrega marcas de escolhas que fizemos ou não. Fomos atingidos por escolhas que outros fizeram e nos marcaram. Vou usar um exemplo bobo. Quando eu jogava futebol, a área que eu tinha mais medo que me machucasse era o joelho, porque eu sabia que se acertasse meu joelho, eu nunca mais ia jogar futebol. Então eu sempre tive muito cuidado com o meu joelho. Mas se você olhar minha canela, sabe, minha canela está cheia de marcas. Levei muito chute na canela, bastante chute na canela, no tornozelo. Então eu carrego na perna direita, esquerda, muitas marcas. E essas marcas eu me lembro, não todas obviamente, mas essa aqui foi naquela jogada que eu fui fazer assim, um zagueiro veio, me deu uma rasteira e tal. Marcas, carregamos marcas. Eu estava me lembrando do Beto. O Beto tem marcas da cirurgia que ele fez, né? Ele jamais vai poder dizer que Deus nunca fez nada por mim, porque ele carrega marcas de um Deus que curou de um câncer. Então há marcas.
era ruim, muito mal, mas é uma marca que diz para ele: ó, eu estou contigo, você não está sozinho. Pela história da Bíblia, Deus foi colocando algumas marcas, como o arco-íris. O arco-íris é um sinal de Deus, uma marca de Deus, de uma aliança de Deus conosco, né? Quando os discípulos lá duvidaram de Jesus, se ele tinha ressuscitado ou não, quando ele aparece, o que ele mostra para os seus discípulos? A marca dos cravos nas suas mãos e no seu pé. Então, a vida, eu e você carregamos marcas físicas, emocionais. E tem marcas emocionais que traumatizam, que nos amarram, que nos deprimem, que não deixam a gente ser feliz. Há pessoas que carregam traumas que só um psicólogo, um psiquiatra, né, e mais a ajuda de Deus, a pessoa ser curada. Traumas de infância, trauma de abusos, trauma de violências, de um tempo de miséria, de escassez, de pobreza, de onde morava, as coisas que não tinha. Traumas, marcas. Então, ter marcas, irmãos, faz parte da natureza humana. Eu e você carregamos muitas marcas, uns mais, outros menos. Não há ninguém aqui ileso, não há ninguém aqui que não tenha uma marca na sua vida, não há ninguém aqui que não tenha uma história ruim para contar, assim como não há ninguém aqui que não tenha uma história boa para contar, algo que Deus fez, algo que Deus realizou. Eu sei que você tem marcas também boas, que você olha, ó, essa marca aqui, marca boa, que Deus me deu um livramento, Deus fez isso comigo, marcas. Pois bem, você sabe que foi pregado aqui no dia 18 de janeiro? 18 de janeiro, hoje é dia 28, 10 dias atrás. Quem se lembra da mensagem que foi pregada aqui nesse altar? Não vou te vergonhar. Isso aí. Mudar dói. Quem pregou foi o Diogo. Está no Instagram, no YouTube da igreja. Se você ainda não se inscreveu, desculpe a expressão, você é um pau de rato, hein? Expressão carioca. Se você não se inscreveu no YouTube da igreja, não é seguidor do Instagram da sua igreja, você é um pau de rato, viu? Você precisa mudar. Se inscrever no YouTube da igreja, mandar para os seus amigos para se inscrever também, e ser seguidor do Instagram da igreja, do Facebook da igreja. Pois bem, mudar dói. E nessa mensagem, ele falou de 5 pontos nessa mensagem. Eu não vou aqui repetir. Espero que você possa ter uma curiosidade sua e ir lá assistir essa mensagem. E foi de lá que eu trouxe para os irmãos essa frase, né? Melhorar não basta, você tem que mudar. E é isso mesmo, porque mudar dói, crescer dói, dar um salto na sua vida profissional dói, relacionamento conjugal, familiar dói. Mas não quero falar de dor, eu quero falar de marcas. Pode botar o título de volta aqui, por favor. Marcas. Porque mudar, irmãos, traz marcas. Eu não gosto de fazer mudança. A Lúcia sabe muito bem disso. A marca da mudança: dor na coluna, né? Dor no braço, nas pernas, sobe, desce, parafusa, desparafusa, carrega a caixa para cá, carrega a caixa para lá. Ainda tem essa. Você bota um móvel na posição, não ficou bom aí não. Ficou melhor, mas eu prefiro a anterior. Os homens digam amém. Amém, homens? Homens digam amém, porque a gente vai lá e bota. E era o meu lugar que nós colocamos. As marcas da mudança. A mudança vai deixar marcas na gente. Marcas que vão trazer boas lembranças e marcas que vão ser dolorosas. Porque mudar não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo mudava. Não precisa estar falando de mudança. Precisa ter um tema do ano sobre mudança.
né? E a gente precisa mudar. Eu não sei se você está observando, você está olhando para o mundo, o que está acontecendo no mundo, como o mundo está mudado. Você deve ter visto no Instagram, sei que você é um dedinho nervoso no Instagram, você deve ter recebido algumas imagens de uma nevasca que aconteceu lá na Rússia, em que a neve chegou no 10º andar dos prédios, 8º andar dos prédios. Você viu essa imagem? Você viu? Como nevou fora do normal, né? Carros congelados, não era carro com neve em cima, era carro congelado. Para poder tirar o carro tinha que botar fogo para tirar o gelo. Eu vi uma cena, alguém pegou botou uma garrafa de água, essa garrafinha de água que você compra ali no mercado, botou dentro do casaco, saiu e tirou, ele estava com a luva, pegou a garrafa e fez assim. Você via a garrafa gelando, de baixo para cima assim, 30, 35 graus negativos. Lá em Chicago, que é uma cidade fria nessa época do ano, fez agora 38 graus negativos. Nunca tinha acontecido isso lá. Um frio assim, glacial, uma coisa assim, de outro mundo. Porque o mundo está em mudança, o clima está mudando, né? As pessoas, nós estamos mudando, o ser humano está mudando. E o mundo muda, tem constante movimento, tem constante mudança. Então a mudança, irmãos, faz parte do nosso dia a dia. Só que nós temos um defeitozinho. Nós não gostamos de mudar. Nós nos acostumamos com alguma coisa, a gente vai ficar ali naquela quadradinho, vamos ficar ali. Por mais que digam, você tem potencial, você pode crescer, você pode ser melhor, você pode ganhar mais e tal, né? A gente se acomoda, né? Nós temos um perfil, o ser humano é alguém que se acomoda, se adapta, né? E tem uma resistência enorme à mudança. Isso é algo bom, mas também é algo muito ruim. Porque tem mudanças que precisam acontecer para a gente crescer. Tem mudanças que precisam acontecer para a gente prosperar. Tem mudanças que precisam acontecer para a gente ter um encontro melhor com Deus, estar mais na presença do Senhor. Tem mudanças que precisam acontecer para o bem da nossa família, para o bem da nossa história, para o bem da nossa jornada. Há mudanças que são necessárias, são fundamentais, só que nós nos acostumamos. E como eu disse, oportunidade não bate 2 vezes. Infelizmente não. E quando eu olho para a palavra de Deus, para falar de marcas da mudança, por favor, abra sua Bíblia de Atos, no capítulo de número 7. Mudança, marcas, dor. Tem um videozinho aí rodando também de um camarada. Ele decidiu que queria ser alguém que as pessoas admirassem o físico dele. Era um cara desleixado, meio bagunçado, não queria saber de exercício físico. Ele então buscou alguém, criou um plano para ele de esforço, de alimentação, de academia. Levou quase 3 anos esse processo todo. Ele hoje é halterofilista, ele dá palestra sobre motivacional, sobre perseverança. Ele roda aí o mundo falando sobre esse assunto. É um cara conhecido, virou coach aí de atletas, de empresários. Mas o que ele mais enfatizou na palestra dele é que todo aquele processo de mudar o corpo dele não era só mudar o corpo, era mudar a mente. Que a mudança começou aqui na mente dele, não foi no físico dele, não foi nos processos de trabalho, de projetos, não foi isso, começou aqui na mente dele. E é isso que a gente precisa compreender, que a mudança, ela tem que ser algo de decisão. Eu decido, eu quero mudar, eu preciso mudar, em nome de Jesus eu vou mudar. Então, Atos capítulo 7 vai narrar para nós a história de Estevão.
E no final do capítulo 7, eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 57. Estevão era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, um diácono da igreja do Senhor. Diz assim: eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Ele aqui é Estevão. E pegaram Estevão e, lançando fora da cidade, apedrejaram Estevão. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras morreu, adormeceu, em algumas versões. E Saulo consentia na sua morte. Feche seus olhos aí, vou fazer uma oração. Senhor, que o Espírito Santo venha tirar de nós essa barreira em relação à mudança. Que o Espírito Santo venha nos convencer, se ainda não fomos convencidos, da necessidade da mudança que o Senhor precisa e requer da sua igreja. A tua palavra muito sabiamente diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A tua palavra também diz que, por sermos nem frio nem quente, está a ponto de vomitar-nos. No mundo hoje, na igreja, infelizmente, do Senhor, há pessoas que só vão à igreja, há pessoas que só vivem uma religião, se acostumaram a não ouvir a voz de Deus, se acostumaram a não sentir a presença de Deus e achar isso tudo normal, se acostumaram a se deixar levar pelo seu emocional, pelo seu sentimental, e quando falam que Deus fala, que Deus faz, são até meio céticas, indiferentes, até não acreditam muito, apesar de se dizerem cristãs. O que eu te peço nessa noite, Espírito Santo, é que o Senhor venha nos falar ao coração e mente, porque o Senhor está pertinho de fazer grandes coisas, e essas grandes coisas que o Senhor quer realizar, o Senhor está chamando a sua igreja para participar. É como se fosse aquelas mulheres noivas que tinham um candeeiro nas suas mãos, mas somente aquelas que tiveram o óleo, o azeite nas mãos, junto com o candeeiro, é que vão para as bodas do Cordeiro, Senhor. Mas a porta será fechada, ficará de fora, ainda que tenhamos o candeeiro, ficará de fora porque não tem mais o azeite, porque o fogo apagou. Essa parábola de Jesus Cristo é muito séria, Senhor. Não está falando sobre a volta de Jesus, está falando dos tempos de hoje, da igreja do Senhor no tempo de hoje. Vir à igreja, Senhor, buscar a tua presença. Querer mais do Senhor é buscar azeite, Senhor, é querer mais azeite para manter o fogo aceso, Senhor. Espírito Santo, fale com a sua igreja, fale comigo, fale com meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Aqui está a história de Estevão. Na verdade, eu quero destacar a história do apóstolo Paulo, que se chama Saulo aqui no texto. Saulo, ele era o perseguidor da igreja, e aqui está dizendo que eles tiraram as vestes de Estevão, deixaram Estevão nu, lançaram Estevão para fora da cidade, bateram em Estevão, esmurraram Estevão, apedrejaram Estevão e mataram Estevão. Olhe, por favor, aí na sua Bíblia, na sua versão, não sei qual é, espero que seja a Almeida Revista Atualizada ou a Nova Almeida Atualizada. No versículo 57 da versão Almeida Revista Atualizada, coloca para nós aqui, por favor. Tem uma palavra, irmãos, que você precisa marcar comigo essa palavra. Ó, unânimes. Houve uma unanimidade. Vamos bater nesse homem, vamos fazer mal a esse homem, vamos matar esse homem. E Saulo
fazia parte disso. Tiram as roupas de Estevão, colocam nos pés de Saulo, matam Estevão, e no final do versículo 60 diz que Saulo consentia na sua morte. O que Estevão sofreu foram marcas da mudança que esse homem fez na vida dele. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e quando ele aceitou o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, a vida desse homem mudou. E essa mudança que Deus fez na vida de Estevão foi tão tremenda, tão poderosa, como tem que ser em nossas vidas, que esse homem foi buscar tanto a Deus, que ele se destacou no meio dos discípulos. Ele é reconhecidamente um homem cheio do Espírito Santo, homem íntegro, homem reto. Ele foi o tipo de homem que foi atrás do azeite, ele foi o tipo de homem que buscou a Deus, ele foi o tipo de homem que queria ser um homem diferente. Ele não queria mais ser um homem comum no meio do discípulo, ele não queria ser mais um discípulo, ele não queria ser mais um seguidor de Jesus, ele queria ser alguém diferenciado, reconhecido por aquilo que ele buscou em Deus. A Bíblia não vai falar dos milagres que Estevão fez, a Bíblia não vai dizer as pregações que Estevão fez, a Bíblia não vai narrar o que Estevão realizou sendo homem cheio do Espírito, mas a Bíblia vai contar como Estevão foi morto injustamente, maldosamente. Ele foi morto aqui nesse texto que nós lemos. Se Estevão pregou para alguém, a morte dele foi a maior pregação que ele fez, porque ao morrer, ele impactou um homem chamado Saulo, e aquele homem perseguidor da igreja, mais adiante, teve uma experiência com Deus no capítulo 9, aquele livro de Atos, e esse Saulo conhece Jesus e se converte. Então, de assassino que ele era, perseguidor da igreja que ele era, ele se torna alguém que agora faz parte da igreja. Mudança, marcas, e dessas marcas eu quero ler com você alguns textos. Gálatas capítulo 6, por favor, versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Apóstolo Paulo fala, ele trazendo no corpo marcas de Jesus. Nós vemos um tempo, irmãos, que falar de sofrimento em igreja é não querer que a igreja cresça, é não querer que a igreja encha, porque as pessoas não querem ouvir falar sobre isso. As pessoas querem o evangelho água com açúcar, que vai dizer para elas que Deus abençoa, que Deus multiplica, que Deus vai resolver seus problemas, que Deus vai abrir portas, que Deus vai curar, Deus vai realizar. As pessoas querem, igual uma vez um autor escreveu no seu livro, as pessoas querem um biscoito recheado, mas só querem comer o recheio. Já passou assim com seu filho? Você tem filho? Dá um biscoito recheado, ele abre o biscoito, come só o recheio, e deixa o biscoito onde está a substância, ele não come. Mas você der para ele um biscoito, ele vai comer só o recheio. Pois bem, muitas pessoas na igreja vêm à igreja só pelo recheio, mas não querem comer o biscoito, não querem. Um evangelho que é pregado hoje, acho que o apóstolo Paulo ficaria muito envergonhado. Como eu não prego o evangelho que eu quero pregar, eu prego o evangelho do reino de Deus, eu me vejo constrangido a dizer isso a você. O evangelho do Senhor Jesus Cristo vai trazer marcas na sua vida. A vida cristã não é fácil. Você será perseguido, você passará por situações de constrangimento, você será preterido, você será visto com um olhar de desconfiança. No dia de hoje vão dizer que você é bolsonarista, que você é radical, porque você é conservador. Vão nos rotulando, e essas marcas que carregamos, físicas e espirituais, elas aparecem, se não a física, mas a espiritual com certeza aparece, porque nós somos luz, e é onde você entra, a luz opõe-se às trevas.
E as trevas não vão querer que a luz brilhe. Eles vão tentar apagar você. Vão tentar apagar a luz que há em você. Essa é a verdade. O evangelho não é fácil. Viver a vida cristã não é fácil. Mas o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele carregava as marcas de Cristo no corpo dele. Eu quero ler com você agora 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23. Essas marcas que o apóstolo Paulo vai falar, está dizendo, ele usa uma expressão poética, que eu acho tão bonito quando ele faz isso. 2 Coríntios 11, ele vai dizer assim para nós, versículo 23. 2 Coríntios... Isso. São hebreus? Também eu. São israelitas? Paulo falando. Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Muito mais em prisões. Não em resorte, mas em prisões. Em açoites. Sem medida. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, e 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e em nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Aqui está alguém dizendo as marcas que ele carregava, da mudança que ele era de perseguidor de igreja, dos cristãos, de matador de cristãos. Ele se torna agora um ganhador de almas. Ele se torna agora alguém que Deus, através dele, gerava vida e não mais morte. E aquela mudança que aconteceu em Saulo trouxe marcas da vida dele. Vamos ler mais algumas coisinhas sobre ele, olha só. Nos sofrimentos, ok. No capítulo 12, aqui no 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 7 o seguinte: 12:7. E para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. As marcas do apóstolo Paulo o fortaleceram. As marcas do apóstolo Paulo gerou nele uma experiência com Deus. Ele viu Deus livrando ele do naufrágio. Ele viu Deus livrando ele do apedrejamento. Ele viu Deus livrando ele das surras que ele levou, das perseguições que ele passou, das traições que ele sofreu. A sua experiência de vida foi marcado por muito sofrimento e muita dor. As marcas que ele carregou o fez crescer. É engraçado, interessante isso, porque a gente sempre acha que o sofrimento vai nos matar, que o sofrimento vai nos colocar para baixo, que o sofrimento vai nos aniquilar, mas não é isso. Quando Deus permite um sofrimento na sua vida, na minha vida, pode ter certeza, é para o nosso crescimento, é uma experiência viva com Deus. Eu posso contar experiências da minha família nesse sentido. Quanto sofrimento nós vivenciamos, coisas ruins que aconteceram, que nos trouxeram dor, nos trouxeram lágrimas, pesares, mas que passado um certo tempo, Deus transformou aquelas lágrimas em alegria. Nós semeamos com lágrimas e colhemos com alegria. Vimos o cumprimento das promessas de Deus, porque é assim que Deus faz. Então, se há um espinho na carne,
se é uma situação que você está vivendo, que está te incomodando muito, você tem orado a Deus, fique em paz, porque a graça do Senhor está sobre você. Fique em paz, porque as marcas que você já carrega e as que virão, vai manifestar a graça de Deus na sua história. Deus vai se revelar, esse Deus gracioso, esse Deus amoroso, esse Deus que cuida de mim, de você. Sabe qual é o grande erro que os pais cometem hoje na educação dos seus filhos? É não deixar o filho sofrer. É não deixar o filho sofrer. Porque você um dia, como eu, você aprendeu pelos seus sofrimentos, tenho certeza. Imagine, quando você aprendeu a andar, imagine que toda vez que você caísse, sua mãe pegava você no colo, seu pai pegava você no colo. Caiu, coitadinho, machucou o joelhinho. Ah não, vem pro meu colo aqui, meu filho, minha filha. Você não vai machucar seu joelhinho. Você até hoje estava nos braços dos seus pais. Suas pernas estavam atrofiadas. Você jamais saberia andar. Porque é justamente no sofrimento que a gente vai aprendendo, que a gente vai crescendo, que a gente vai tendo experiências. Mas nós não queremos sofrer, pedimos: Deus, tira o diabo daqui, tira o demônio daqui. Senhor, Satanás chegou, tem feito na minha família, na minha casa e tal. Conquanto o diabo seja muitas vezes instrumento de Deus, mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de amor, e não vai nos fazer passar por algo que a gente não possa suportar, é o que diz a Bíblia. Então, quando o apóstolo Paulo fala das suas marcas, ele vai dizer também um negócio lindo, irmãos. Como eu amo isso que o apóstolo Paulo fala aqui também, em 2 Coríntios, no mesmo livro. Não é coincidência não, tá? Não é coincidência. 2 Coríntios, no capítulo 2, diz o seguinte: graças, versículo 14: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a flagrância do seu conhecimento. Isso aqui já bastaria. Mas nesse dia aqui o apóstolo Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo, uma veia meia literária. Ele escreve o seguinte no versículo 15: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. As suas marcas e as minhas marcas exalam uma fragrância no mundo espiritual. Exalam uma fragrância do bom perfume de Cristo. Irmão, não sei contar você, mas se você quiser me agradar, espero que você queira me agradar, é só me dar um perfume. Gosto muito de perfume. Quando eu vou trabalhar, eu desço do elevador cheiroso, entro do carro cheiroso, chego do trabalho cheiroso, né? Perfume. E a Bíblia vai dizer que nós somos, você e eu, não é o pior. Você é o Chanel número 5, que é o perfume mais caro que dizem do mundo, né? Você é o bom perfume de Cristo. Eu e você somos o bom perfume de Cristo. Apesar de todas as marcas que você carrega na sua vida, apesar dos traumas que algumas vezes te manietou, te amarrou, você tem um bom perfume de Cristo, porque a graça do Senhor tem te alcançado. A graça de Deus na sua vida tem te alcançado. Mas o apóstolo Paulo estava tão inspirado nesse dia que ele escreveu essa carta, que no capítulo 3 ele vai dizer algo também muito lindo sobre nós, sobre a igreja do Senhor. No capítulo 3, verso 2, ele vai dizer assim: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábua de pedras, mas em tábua de carne, isto é, nos corações. Aleluia. Marcas que você carregamos, que a mudança provocou na gente. É como se o dedo do Espírito Santo estivesse escrevendo a nossa história. Não foi o diabo que escreveu a sua história, foi Deus.
É o Senhor que está ali anotando todos os dias da sua vida. É o Senhor que está registrando absolutamente tudo sobre você. Você é uma carta viva de Deus aqui nesta terra. E Deus quer escrever nessa carta que é você, os milagres que Ele tem e quer realizar na sua vida, a mudança que você precisa fazer para que essa carta seja reescrita novamente, escrita mais uma vez, contando do mover de Deus na sua vida, contando as bênçãos de Deus no seu lar, contando as bênçãos de Deus na sua casa, contando a resposta de orações, que das suas orações perante o Senhor. Você é uma carta viva de Deus aqui nesta terra. E quando falamos de carta viva, quando ele fala assim, essa frase aqui, ó, no versículo 3, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Irmão, só há uma outra referência na Bíblia que vai falar que o Espírito Santo escreveu algo. Aqui, que você está lendo comigo, o Espírito Santo escreveu você, a sua história, sobre você. E há no Velho Testamento, quando Deus entrega a Moisés as tábuas da lei, o texto sagrado diz que foi o dedo do Espírito Santo que escreveu aquele texto. Olha só como eu e você somos importantes para o Senhor, como eu e você valemos muito para Deus e para o seu reino. Ele não mandou, Gabriel, vai lá escrever o Álvaro lá, uma carta para o Álvaro, faz do Álvaro uma carta. Miguel, você é o arcanjo, vai lá, meu filho, vai lá no Álvaro e escreva lá. O próprio Espírito Santo está lá na sua vida, na sua história, dizendo no mundo espiritual que você é propriedade exclusiva de Deus, que você é nação santa, que você é sacerdote do rei, que você é nascido de Deus, e por ter nascido de Deus, o maligno não pode te tocar. Você é carta viva, carta de Deus. Então você carrega marcas invisíveis, é verdade, no mundo físico, mas totalmente visíveis no mundo espiritual. Os demônios querem te pegar, mas eles não conseguem se aproximar de você, porque você é uma carta viva, porque você exala, sabe, o perfume de Cristo. Estou aqui me lembrando, não sei se você é dessa época, talvez sim. Lembra daquele remédio que você botava para matar mosquito? Negócio verde, enroladinho assim, botava em cima do metal, você acendia a ponta, ficava queimando, e exalava aquele cheiro fedorento, por sinal. Eu acho que os mosquitos iam embora pelo fedor, né? Do que pelo remédio. Aquele troço fedia a beça, né? Hoje você tá, né? Você pega o negócio e passa lá e fica aquele, né, Baygon, e tá lá aquela fumacinha. Eu e você, irmãos, guardados devido a proporções, nós somos o bom perfume de Cristo. Nós exalamos o bom perfume de Cristo. E ao exalarmos esse bom perfume de Cristo, essas moscas, Beelzebu, como diz a Bíblia, não se aproxima. Não se aproxima. Essas marcas que você carrega, você deve dizer: Senhor, é para a sua glória, é para o seu louvor, é para a exaltação do seu nome, Deus, do nome do meu Deus. Quando a gente fala de marcas, nós estamos falando de mudança que simbolizam essas marcas. Que você não resista, que você não pense: não quero sofrer mais não. Não entre nessa não, que é furada, senão você não vai viver o melhor de Deus. Não que Deus vai te espizinhar, Deus vai te fazer sofrer porque Ele é mal. Deus é amor, irmãos. Deus é amor. Deus é amor. Quando me lembro de Pedro falando com Jesus: Jesus, se é você mesmo, me manda andar sobre as águas. Muitas pessoas imaginam assim: vem Pedro, você vai afundar. Vem Pedro, tem um tubarão aí embaixo aí, vai te pegar. Vem Pedro, essa água está gelada. Pensam, né? Mas a Bíblia vai dizer que Pedro só afundou
quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar a circunstância. Porque quando olhamos para Jesus, pode ter certeza que as marcas que virão serão boas marcas. Vai nos edificar, vai nos fortalecer. Agora, se você tirar os olhos de Jesus e começar a olhar para a circunstância da vida, começar a olhar para os problemas, aí essas marcas que virão vão doer em você. Só vai trazer pesar, só vai trazer luto, só vai trazer frustração, medo, ansiedade. Que nessa noite, em nome de Jesus, você diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero viver sendo o bom perfume de Cristo aqui nessa terra. Eu quero viver exalando esse bom perfume de Cristo aonde eu for. Eu quero viver, Senhor, como uma carta viva do Senhor aqui na terra, que as pessoas possam ler a minha vida, que as pessoas possam, ao ler a minha vida, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, porque nunca será mérito meu, será sempre glórias ao Senhor, glórias ao Teu nome. Mudar dói, é verdade. Mudar deixa marcas, é verdade. Mudar é necessário, também é verdade. Mudar vai te fazer experimentar aquilo que você tem pedido a Deus em oração. Deus isso, Deus isso, Deus isso, e não está acontecendo nada. Afonso, é o diabo, é demônio, tal. Pode não ser. Pode ser Deus querendo falar com você: ó, eu só vou fazer depois que você mudar. Enquanto você não mudar, eu não mudo. Enquanto você não fazer, eu não faço. Durante um bom tempo, Deus fez assim com a gente. Guarde isso. Esse tempo está passando, porque Deus vai começar a fazer, independente de você fazer. E aí, você vai precisar discernir se é Deus que está fazendo, ou se é o diabo ladrão que está querendo te enganar. Vamos ficar em pé, vamos falar com Deus. Marcas da mudança. Estamos envelhecendo. Há marcas em você. Você já não tem mais aquele corpinho. Seus cabelos já não são mais os mesmos. Sua pele, a sua biologia mudou. Você não aguenta comer mais tanto como você comia antes. Irmão, já cheguei a comer numa noite, eu cheguei a comer 47 pedaços de pizza. Foi o recorde lá do restaurante. Que o cara falou: ó, tem um recorde aqui, quem comer mais do que isso não paga a conta. Eu falei: é mesmo? Não paga a conta? Manda aí. Ele foi contando 47 pedaços de pizza. Hoje, como 3. O corpo muda. Há mudança acontecendo comigo, com você. Que nessa noite você abra o seu coração e diga para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, eu quero ser o bom perfume do Senhor aqui nessa terra. Espírito Santo, eu quero ser essa carta escrita pelo dedo de Deus, pelo Senhor, aqui nessa terra. Aonde eu for, Brasil, fora do Brasil, onde eu estiver, eu quero que as pessoas olhem para mim e enxerguem Jesus. Olhem para mim e enxerguem o Cristo ressuscitado. Coloque a mão no seu coração. Marcas. Paulo tinha marcas de açoites, marcas de sofrimentos profundos que ele passou, mas tinha marcas de coisas maravilhosas que aconteceram através dele, através do ministério dele, das experiências que ele teve com Deus. Senhor, no teu nome santo, junto com os meus irmãos, também coloca a mão no meu coração para te dizer: Senhor, nós queremos, precisamos da mudança que o Senhor já tem colocado no coração da gente, a necessidade de fazer. A gente fica adiando, deixando para depois.
Sabemos, Pai, que a mudança dói, que a mudança traz marcas, mas nós queremos mudar, precisamos mudar, senão esse ano será igual aos anos que passaram, Senhor. As orações são as mesmas, Senhor, porque não temos respostas, e essas respostas cremos que virá do Senhor. O Senhor está exigindo da gente, Senhor, que sejamos cartas vivas. O Senhor está exigindo da gente que sejamos o bom perfume de Cristo aqui nesta terra, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, usa os nossos sofrimentos para nos fazer crescer, amadurecer, sermos mais sábios, errarmos menos, acertarmos mais, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ensine, por meio do sofrimento, a buscarmos mais o Senhor, a intensificar a nossa vida espiritual, a não aceitarmos mais o desânimo, o abatimento, o sofrimento, e ficarmos vivendo no mundinho como se nada tivesse, nada mais importasse. O tempo está passando, os anos estão passando, Senhor, e te pedimos, Espírito Santo, faça algo novo na sua igreja, faça algo novo em nós. Quem um dia ouviu a voz de Deus, que volte a ouvir. Quem nunca ouviu a voz de Deus, que ouça a voz do Senhor. Quem um dia sentiu a presença de Deus, era tão sensível à presença do Senhor, hoje não sente mais. Você precisa voltar a essa comunhão e sentir a presença do Senhor, não só na igreja, mas onde você for. Você que nunca sentiu, peça a Deus que você quer sentir a presença dEle, que você quer perceber a presença dEle. Pai, em nome de Jesus, eu te peço isso aqui nessa noite. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Espírito Santo, escreva essa carta. Espírito Santo, exala em nós esse perfume, essa fragrância de Cristo, em nome de Jesus.